Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Oclair. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês acerca da Bíblia. O Novo Testamento foi escrito em aramaico, os originais mais antigos são aramaicos, o Novo Testamento. Eu vou falar isso tudo de novo. Então, se inscreva no canal, assine as notificações. Na página inicial do canal você encontra, e na descrição do vídeo você encontra um curso de Teologia Pagamento Único, tá? E vamos mais uma vez a este vídeo. Tava indo pro trampo hoje cedo, né? Tava indo pro trampo, trabalho hoje cedo. Trabalhando fazendo uns bicos de pedreiro, né? Porque consegui aulas, mas não são todos os dias. Então nos dias que eu não tenho aula pra dar, eu vou trampar de pedreiro. A vida é assim, enquanto dá. Vai ser meio enrolado por causa do carnaval agora, mas tranquilo. E de manhã cedo, um amigo de longa data, uma das primeiras pessoas que entrou em contato comigo, que eu tenho muito respeito, gosto pra caramba dele. Ele chegou pra mim e falou: Clair, é o seguinte, o cara que tá falando que o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico, que não sei o que, papapá, porque não sei o que, a cópia mais antiga. Bicho, as cópias mais antigas do texto aramaico que eu tenho conhecimento são datadas do século 3. Século 3. Tá? Século 3. A cópia mais antiga grega, ela é datada do ano 128 ou 129 ou 125, alguma coisa assim, que é o P66 ou P68, alguma coisa assim. O número eu não vou precisar agora, saber precisar exato. Mas ele é do segundo século, 120 e poucos, que é um evangelho de João, um pequeno pedaço. Então o que acontece? Se a gente for pela antiguidade, a cópia mais antiga é grega. É grega, pela antiguidade. Só que tem pessoas que elas não conseguem aceitar isso. E eu não tenho culpa. Ela impõe um argumento, as cópias mais antigas são aramaicas, mas você mostra evidencialmente, olha, as cópias mais antigas são gregas. A pessoa, o argumento dela já não serve mais. Isso aí, ela não vai conseguir conceber. Por quê? Porque o argumento dela, não, as cópias aramaicas são aramaicas. Ela vai, não, tem que ser aramaico, porque Jesus nasceu em Israel, e em Israel se falava aramaico e hebraico. Bom, é só essa pessoa ler o curso de Linguística Geral de Fernando Soucy. É só ela pegar qualquer livro que trate da história do helenismo. Você pega qualquer livro que trate do Império Romano, história do Império Romano, você vai até o período ali da relação helenística, que vai mencionar os judeus, né, que vai ser com Antíoco Epifânio, a cena de Antíoco Epifânio, e a relação dos judeus com os egípcios pós Alexandre o Grande. Você vai perceber, você vai descobrir que a língua grega, a cultura grega já tinha se espalhado pelo Oriente, pela Ásia, né, onde Israel fica bem no meio ali, já tinha se espalhado entre Egito, Ásia e Grécia, que é dividido pelo mar. A cultura grega já tinha se espalhado ali 3 séculos antes de Cristo. Você tem cidades no primeiro século da era cristã gregas do lado de Israel, do ladinho. Sabe o endemoniado gadareno? Então, se falava grego em Gadara. Todos os casos de endemoniados que você vai ver no Novo Testamento, essencialmente, assim, Jesus foi de um lugar para outro e tá o caso de endemoniado, você se refere a uma região chamada Decápolis, que são 10 cidades gregas, 10 cidades de cultura grega, de fala grega, de educação grega, que são limites com Israel. Então você tem Israel, Jerusalém de um lado, aqui, ó, Jerusalém aqui, você passou o rio, já é cidade grega, né? Então você acha que não tem um intercâmbio de pessoas? Você tinha legiões estacionadas em Israel, legiões que falavam que língua, soldados que vinham de Roma que falavam que língua, generais, né, pessoas de alto escalão, oficiais de alto escalão romano, que habitavam Israel desde o século II a.C., né, por causa dos macabeus. Então, aí você fala para esse cara que já existia uma cultura helenística dentro de Israel, você vai lá arqueologicamente e sabe e descobre que tem sinagoga que está escrita em hebraico, em aramaico e grego. Você tem
termo em grego, termo em aramaico. Jesus, quando foi crucificado, quais foram as 3 línguas que colocaram? Latim, grego e aramaico, né? Os três, assim, os 3 títulos. Pôncio Pilato mandou colocar. Então, meu parceiro, falar que em Israel só se falava aramaico ou hebraico é de uma burrice tremenda. Desculpa eu usar esse termo, né? É de uma ignorância. Tá? Não tira a palavra burrice. É de uma ignorância. É a pessoa que não conhece a história, a cultura, o desenvolvimento das línguas. Não conhece, não leu nenhum livro sobre isso. Tá? E isso que eu estou falando não é nem relacionado à Bíblia. É a história, a cultura. Né? Qualquer pessoa que leu um livro de linguística, curso de linguística geral do Fernando Soucírio, ele vai mencionar que na região mediterrânea, no Mediterrâneo ali, era comum os povos terem mais de uma língua. Era comum. Roma, grego e latim. Egito, o egípcio e o grego. Israel, a língua oficial era o aramaico. Mas qual era a outra língua que era comercial? O grego, porque Israel negociava com Galácia. Galácia não é israelita. Galácia, a Epístola aos Gálatas, é uma cidade grega. É uma cidade de origem grega. Corinto é uma cidade de origem grega. Epístola aos Romanos, origem grega. Né? Paulo de Tarso, origem grega. Tá? Tarso é uma cidade grega, de cultura grega. Para quem não sabe. Por isso que Paulo escrevia em grego. Porque Paulo era judeu, criado na cultura judaica, mas a cidade era de origem helenística, cultura helenística. Então ele sabia tanto o hebraico e aramaico quanto o grego. Se vocês não sabiam, fico muito feliz em lhes informar. Entende? Agora, tem uma coisa que o pessoal não sabe diferenciar, que eu percebo que é um erro muito crucial, que é a redação. Eu estou fazendo aqui igual eu faço com os meus alunos de 1º ano e de 5º ano. Tá? Eu tô usando uma didática que é a mesma didática, é claro, um pouco mais de liberdade aqui, mas eu estou usando a mesma didática que eu uso para explicar em sala de aula para 5º ano, eu estou explicando para você que assiste esse vídeo. Para você que não acredita, que não entende, ou que acha que eu tô explicando carinhosamente. Existe diferença de coisas. Por exemplo, o Novo Testamento que nós temos hoje aqui se chama a redação, escrito, pronto, bonitinho como a gente tem hoje. Originalmente ele foi escrito em grego. Redação, podemos dizer assim, a editoração, ele acabado, ele do jeito que a gente está aqui, ele passou, né? O que acontece? Ah, mas Jesus morou em Israel, ele falava aramaico. Sim, Jesus falava aramaico. O que impede de Jesus falar grego? Diz para mim. Não, mas Jesus contou a história para judeus, então tem que ser em aramaico o Novo Testamento. Não necessariamente. Por quê? Após a morte de Cristo, levou quantos anos para os evangelhos serem escritos? 30 ou 40 anos. Tem evangelho datado do ano 60, 70. Jesus morreu no ano 30. Então você tem aí 30, 40 anos. Mais ou menos. Ok? O que acontece? Pode ter rolado algum manuscrito, alguma história pequena, algum livreto falando sobre os feitos de Jesus. Algum apóstolo escreveu em aramaico? Pode ter sido. Pode ter acontecido sem problema nenhum, tá? Só que na hora da redação, na hora de você pegar, juntar toda a informação e escrever, por exemplo, como é o caso de Lucas, que é um dos gregos mais bem escritos do Novo Testamento, mais literário, né? Porque Lucas era grego, né? Quem escreveu o Evangelho de Lucas era alguém de cultura grega, de cultura helenística, num nível maior até do que Paulo, tá? Já vai anotando isso aí, lição de casa. Anota que é lição de casa, é para você estudar isso aí, aprender mais e passar para as outras pessoas. Então, assim, quando Lucas vai escrever o seu evangelho, por exemplo, ele pergunta para Maria. Como assim ele pergunta para Maria? Você olha no evangelho de Lucas, você percebe que
O único relato que fala da mãe de Jesus, ou de coisas que aconteceram na infância de Jesus, é no Evangelho de Lucas. Nos outros evangelhos não tem. Porque Lucas, ele mesmo fala, eu perguntei para pessoas que conviveram com Jesus. Quem conviveu com Jesus? A mãe de Jesus, o irmão de Jesus, né? Outras pessoas conviveram com Jesus ali. Então ele teve acesso a essas pessoas, teve acesso à documentação, e aí ele escreve o evangelho de maneira como ele escreveu. Né? Por outro lado, você tem pessoas que viveram com Jesus, Mateus, Marcos e tal, né? João, eles escreveram. E tudo bem, só que na época em que eles estão escrevendo, a igreja já tinha muitos gentios, já tinha muitas pessoas que vinham do mundo grego, do mundo helenístico. Então não fazia sentido escrever em aramaico. Por quê? Porque o aramaico só vai atingir quem? Meia dúzia de judeu. Meia dúzia de judeu. Se ele escrevesse em grego, ele atingia meia dúzia de judeu e mais os gentios, que é o que mais precisam. Se a gente for falar, se a gente for parar para pensar, quem é que mais precisa de Jesus, conhecer a história de Jesus? Né? Quem é que mais precisa? É o gentio que está vindo do paganismo. Então, por que raios você vai me escrever em grego, ou em aramaico, perdão, você vai escrever em aramaico, para o cara que vem de cultura grega? Não. Explica para mim. Coloca nos comentários. Assim, eu quero entender o seu argumento. Não. O Jesus viveu e ele falava aramaico, então os evangelhos têm que ser escritos em aramaico. Tá, mas quem é que mais precisa dos evangelhos? Não são aqueles pagãos que acabaram de se converter? Então por que você vai escrever em aramaico para um pagão, 40 anos após a morte de Cristo, para um pagão em aramaico? O aramaico agora tem que aprender, o grego lá, o pagão tem que aprender aramaico para ter acesso à vida de Jesus? Rapaz, agora você falou um negócio interessante, hein? Agora ficou interessante. Vamos escrever em aramaico para o pagão que só sabe grego aprender de Jesus. Então, para ele aprender de Jesus, nós vamos ter que ensinar aramaico para ele. Nós vamos escrever em aramaico para os pagãos convertidos lá de Corinto. Eu vou enviar uma carta para Roma, para a igreja que está em Roma, onde que tem convertidos romanos que não sabem aramaico. Eu vou escrever em aramaico para eles primeiro aprenderem aramaico, para depois eles entenderem o que eu estou falando. É isso que nós vemos na carta aos Coríntios e na carta aos Romanos? Não. Você olha lá, Paulo, ele fazendo crítica do cara que estava comendo, sei lá, a madrasta dele. Esse cara, se ele praticava isso, com certeza ele era alguém convertido. Um pagão convertido um grego convertido ao cristianismo. Porque a gente sabe muito bem que os gregos, eles tinham uma vida licenciosa muito grande. Aí eu vou escrever em aramaico para esse cara que não sabe ler aramaico. Parabéns, você é um gênio do marketing, da transmissão da palavra de Deus. Parabéns. Então jogue sua Bíblia em português fora, pegue sua Bíblia em aramaico e vá ensinar aos outros. E vá ser feliz. Olha que barreira você está colocando no evangelismo. Né? Olha que barreira. Então por que o Novo Testamento precisou, a editoração final dele foi escrita em grego? Exatamente por esse motivo, de alcance mundial. Qual que era a língua de alcance mundial? O grego. Qual que era a língua que alcança os judeus, os gregos, os romanos? O grego. Os partos, os medos, os persas? O grego. Não, na Pérsia se fala persa. Não como diz os relatos e as extensões do Império Romano. Historicamente, na Pérsia também se falava grego. Não era a língua oficial, não era a língua mas era a língua de comércio. Você ia lá no mercado, você podia falar em grego. É igual você pegar o inglês hoje e ir lá no... Eu sei inglês, vou lá pro Japão, não sei nada de japonês. Vou lá e começo a falar inglês com algum japonês, vai ter alguém que vai me atender em inglês. Né? Simples assim. Você vai chegar lá na França, você não precisa chegar falando francês, você pode chegar falando inglês, vai ser maltratado, tudo bem, mas vai ter alguém que fala inglês com você, né? Então, nesse sentido, você vai encontrar pessoas nesse sentido, né? Então, encontramos essa questão da redação. Por que o Novo Testamento precisou, foi preferível o grego ao invés do aramaico? Por causa disso. Só que a gente tenta explicar isso pro pessoal e não dá.
Eles não conseguem entender. Não conseguem entender. Não conseguem entender que a igreja, na época em que os evangelhos são escritos, já estava infestada de ex-pagãos, gregos pagãos convertidos ao cristianismo. Eles não conseguem entender. É difícil, cara. E eu posso fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Eu posso fazer aquilo que eu faço todos os anos. Voltar aqui e repetir o mesmo tema, as mesmas palavras, com o mesmo amor. Porque é isso que um professor faz. Ele vem e repete a mesma matéria todos os anos. Isso eu tive que falar para um aluno uma vez. Né? Eu fico estressado porque eu queria estar falando de outras coisas. Mas eu tenho que voltar aqui e fazer a mesma coisa, falar a mesma coisa, porque isso acontece sempre. Uma vez eu estava na sala de aula e um aluno falou, não, porque eu tenho professor que já está cansado. Eu falei, mas filho, você acha chato estudar essa matéria? Eu acho chato. Agora pensa bem, você estuda isso uma vez só e pronto, passa e tá tudo certo. Imagina o professor que passou a mesma coisa para você, para essa sala, passou para 4 ou 5 salas diferentes o mesmo assunto nos últimos 20 anos. O moleque gelou. Então, o que acontece? Eu tô chegando na sala de aula agora, então tô todo animado. Mas imagina, eu fico me pensando como é que eu vou ficar daqui 10 anos, cara. Daqui 10 anos, mano, eu já não aguento mais ver isso aí. Já não aguento ver, porque isso aí já, pra mim, já é figurinha batida. Eu quero, por mim, eu tava falando de outras coisas. Mas pra você, é novo. Só que eu preciso voltar aqui pra você. Por você. Ponto. Então tem um pouco de compaixão desse professor cansado. Eu não tomei pancada suficiente ainda pra ficar igual ele. Eu não sei as pancadas que ele teve, as dificuldades que ele enfrentou com o pai de aluno, com diretoria, né? Então, eu ainda o couro tá meio fino aqui, tem que levar umas pancadas pra aprender a ficar esperto, né? Mas ele já tá ressabiado, então um pouco de compaixão, né? Então é isso. Aí voltando pro tema lá, então por isso que eu tô aqui voltando, repetindo o tema, porque é necessário. Eu vejo que é necessário. Ah, mas eu tenho um vídeo gravado. Mas eu acho que eu tenho um vídeo gravado, mas eu acho que eu tenho que voltar e falar disso com uma outra abordagem para que as pessoas consigam entender. Porque do jeito que eu estava falando, os tapados não tá conseguindo ouvir, não tá conseguindo entender, né? E aí entra uma outra coisa também, que é o argumento que eu sempre coloco aqui. Por exemplo, todo mundo aqui, ou boa parte do pessoal, já comparou duas traduções diferentes. ACF com Bíblia de Jerusalém, ACF com Almeida atualizada, NTLH com Bíblia de Jerusalém, NVI, e pá, já fizeram comparação. O que a gente percebe nessas comparações? Você percebe que são duas traduções diferentes. Às vezes as construções frasais, gramaticais, a escolha de palavras são diferentes, não é? Exatamente. Então sabemos que são duas traduções diferentes por causa disso. Qual que é a diferença entre uma tradução e uma cópia? Vamos dar um exemplo. Diferença de tradução é o que a gente encontra na NVI, na Bíblia de Jerusalém, na Almeida Corrigida Fiel e na Bíblia NTLH. Você tem escolhas de tradução diferentes. Perfeito? Agora, se eu quisesse copiar a Almeida Corrigida Fiel, eu vou copiar minha Almeida Corrigida Fiel à mão. Qual é o tipo de erro que essas cópias vão ter? É erro de tradução? Não, não é erro de tradução. Vai ter erro do quê? Erro de cópia. O que é erro de cópia? Eu vou pular frase, eu vou cortar a palavra, eu vou repetir frase, eu vou às vezes colocar um ponto onde não tem, eu vou rasurar onde eu errar, né? Então vai ter rasura. Então o que acontece? O erro de cópia, de transmissão de cópia, ele é diferente de tradução. Tradução e cópia são duas coisas diferentes. Aí eu quero voltar para o aramaico e para o grego. Quantas versões gregas você tem do texto? Uma. Não, mas nós temos o texto Receptus, nós temos o eclético, majoritário, nós temos o Vaticano. Veja só, você pode comparar todos eles. É a mesma versão, mas com diferenças de cópia, de transmissão. Ok? Perfeito, então só temos uma cópia. Agora você vai para as versões aramaicas, você tem as velhas siricas, você tem a peshita, você tem pelo menos
6 ou 7 versões diferentes em aramaico. Eu pergunto para você, qual que é mais fácil dentro dessa informação? Bem devagarzinho, dentro dessa informação. Qual que é mais fácil? O aramaico, que são 7 versões diferentes, ser o original? Então qual desses 7 são originais? Diz para mim, qual que é a original? A Peshita do 5º século ou a velha siríaca do 3º século? Diz para mim, qual que é? É a velha siríaca. Então por que você fala da Peshita, ou imbecil? Né? Qual dessas 7? Qual dessas 7 é original? Qual que é? Fala pra mim. Explica. Eu quero saber o seu comentário. Aí, você tem uma versão grega. Aí você tem 7 versões aramaicas. Então tá, 7 versões ou 8 versões aramaicas. É só olhar na quinta edição revisada do Novo Testamento grego que você vai ter. Elas são os originais. Perfeito. O grego é apenas uma versão, com problema de transcrição de cópia, mas é uma versão. Então, as 7 são as originais e o grego é a tradução. Não, as cópias gregas são a tradução. Tá. Você tem 7 traduções aramaicas diferentes uma das outras, mas o grego é a tradução. Só tem uma. É isso mesmo que eu tô entendendo? É isso mesmo que você está me dizendo? Você está me dizendo que as 7 versões aramaicas são mais originais, ou elas são o original. São 7 versões diferentes, uma da outra. Problema com variação de tradução, de escolha de palavras. Elas são original. O grego, que é apenas uma versão, é a tradução. Alguma coisa não está me cheirando muito bem nesse argumento. Aí quando a gente olha para 7 versões aramaicas, se você pegar 7 versões aramaicas ou 8 que tiverem, que você tiver acesso, e você comparar com o grego, você vai perceber, curiosamente, que todas elas respeitam o texto grego. Ó, dá uma olhada, compara não com o texto eclético, mas com o texto receptus. Você vai perceber que a versão aramaica ela bate certinho com o texto receptus, em grande parte. Certinho. Não é por nada não. Por quê? Porque o texto receptus é bizantino. É de origem bizantina. As versões aramaicas, elas vêm da onde? De Antioquia. Antioquia fica onde? Perto de Bizâncio. Não sei por que as versões aramaicas, elas batem quase assim com TR. Só que para você saber disso, você vai ter que aprender um pouco de aramaico, tá? Você vai ter que aprender aramaico, aprender grego e comparar. Vou finalizar esse vídeo com um último argumento relacionado a isso. Vamos lá. Todo mundo sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Que é pra. Eu vou reforçar. Isso que eu vou falar agora vai reforçar o que eu disse anterior. 7 traduções, uma versão grega. 7 versões aramaicas, uma versão grega. O Antigo Testamento ele foi escrito originalmente em hebraico. Então, por exemplo, você pega o livro de Gênesis, o livro de Daniel. Eles foram escritos originalmente em hebraico e aramaico. Quando você olha para o livro de Gênesis em aramaico, você tem mais de uma versão, que são os Targums, né? Que são as traduções aramaicas que foram feitas por Esdras e Neemias quando eles voltaram da Babilônia. O hebraico já não era mais falado, não era muito bem compreendido, então eles traduziram e aí foi gerado os Targums. Você tem vários Targums que podem ser literais ou simplesmente interpretações do texto hebraico. Então, qual que é o original? Uma versão, 2 traduções, 3 traduções, não sei quantos Targums, não é minha área. Eu vou dar um exemplo. Você tem o livro de Daniel. O livro de Daniel ele foi escrito originalmente em hebraico, aramaico. Quantas versões nós temos do livro de Daniel em hebraico, aramaico? Que é o do livro de Daniel, parte em hebraico, parte em aramaico. Apenas uma versão. Aí nós vamos para a Septuaginta, que é a versão grega. Quantas versões da Septuaginta você tem do livro de Daniel? Pelo menos umas 9 versões diferentes. Pelo menos 9 manuscritos trazem variantes textuais. Isso você pode pegar aqui na Septuaginta. Tá? Você pode pegar na Septuaginta aqui. 9 versões, pelo menos. Eu não contei, mas são pelo menos isso. 9 versões. São pelo menos os sinaíticos, vaticanos, alexandrinos, efraimita, não sei se o Beza tem, o efraimita e mais alguns outros manuscritos, Codex L e outros ali. Crítica textual da Septuaginta não é muito minha praia. Eu comparo as versões e eu percebo o quê? Que eu tenho 7, 8 versões gregas do livro de Daniel e apenas uma versão hebraico-aramaico.
Qual que é o original, qual que é o falso? Ou qual que é o original e qual que é a tradução? Sabemos que o grego é tradução, ele tem mais variação. Perfeito. Aí a gente vai para o Novo Testamento. A única versão grega que nós temos dos evangelhos, das cópias, só existe uma versão grega e 7 versões aramaicas. Eu pergunto, qual que é o original mesmo? Vamos lá. Se você só tem uma versão grega e 7 traduções, 7 versões aramaicas, qual que é o original mesmo? Escrito 40 anos depois da morte de Jesus, 30, 40 anos depois da morte de Jesus, para um público gentil, pagão. Em geral, tá? Em geral. Você pega, por exemplo, Epístola aos Hebreus, né? Epístola aos Hebreus tem o grego mais refinado do Novo Testamento. Curiosamente, a epístola que é voltada para os hebreus é que exatamente que tem o grego mais refinado e que as citações do livro de Hebreus são oriundas da Septuaginta. Aí você vai me dizer que esse texto, a epístola aos Hebreus, foi escrito originalmente em aramaico? Onde que a citação dos textos bíblicos ali são basicamente tirados da Septuaginta. Você compara com a Septuaginta, o versículo bate. Você compara com o texto hebraico, aramaico, não bate. E aí? Explica pra mim. Explica que eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo o seu argumento, parça. Eu peço perdão pelo jeito que eu gravei o vídeo. Literalmente eu tô passando por essa fase de mudança porque a vida é assim, né? E espero que o vídeo tenha ficado bom pra vocês. Um abraço e fui.